Olá amigos do Carambolas FC, tudo bem? Aqui é o Igor e agora chegou a vez de falar do Esporte Clube Internacional. Vamos junto! O Internacional projeta esse ano ficar no G6 do Brasileirão e chegar ao menos às semifinais da Sul-Americana. Para isso, o Internacional chamou um técnico uruguaio para alcançar esses objetivos. Para saber mais, fique conosco até o final e deixe o seu like. Vamos pro vídeo! Outro clube brasileiro que também já ganhou o mundo foi o Internacional de Porto Alegre, que foi fundado em 1909. O time colorado tem como seu estádio o Beira-Rio e o seu mascote é o Saci. O Inter irá para a sua 55ª edição do Brasileirão esse ano. O time gaúcho é um dos clubes brasileiros com mais títulos internacionais, contando o Mundial, a Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa, todas elas sendo campeão pelo menos uma vez. O Internacional é tricampeão do Campeonato Brasileiro e liderados pelo grandioso Paulo Roberto Falcão, meio-campista que jogava de terno, foi o único time a ganhar o Brasileiro de maneira invicta até hoje. Em 75, o Brasileiro teve 4 fases, 3 fases de grupos e uma de mata-mata, que teve as semifinais e final, todos em jogo único. O Internacional foi muito bem nas 3 fases, indo para a fase final. Na semifinal, o Inter jogou contra o Fluminense, ganhando de 2-0 dentro do Maracanã, e na final venceu o Cruzeiro por 1-0 com gol de Figueroa. O gol iluminado, porque uma fresta de luz do sol rompeu o céu encoberto de Porto Alegre e iluminou justamente o local onde o zagueiro estava no momento do cabeceio para o gol. O brasileiro do ano seguinte, em 1996, o Internacional liderou todos os grupos das 3 fases e na semifinal derrubou o Atlético por 2-1 e na final o Corinthians por 2-0, ambos em jogo único. Em 79, o Campeonato Brasileiro contou com jogos de ida e volta na final. O Internacional foi primeiro dos grupos que participou em todas as fases e ganhou 16 jogos, empatou 7 e não perdeu nenhum. Na final, o Inter encarou o Palmeiras, vencendo a primeira partida por 3-2 e empatando a segunda por 1-1. Na final, contra o Vasco da Gama, o Colorado venceu as 2 partidas por 2-0 em pleno Maracanã e 2-1 no Beira-Rio. Na Copa do Brasil, em 92, o Inter entrou na primeira fase, duelando contra o Muniz Freire do Amazonas, vencendo por 3-1 e 5-0. Nas oitavas, pegou o Corinthians e já no primeiro jogo aplicou 4-0. E na volta, um empate por 0-0 foi o suficiente para avançar. Nas quartas, o Colorado teve um duelo regional com o Grêmio, empatando ambas as partidas, mas o Colorado ganhou por 3-0 nos pênaltis. Já na semifinal, o Internacional ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras, por 2-0 e 2-1. A final contra o Fluminense foi bem complicada. No jogo de ida, os tricolores jogaram em casa e começaram marcando aos 23 minutos. Já no segundo tempo, Caico igualou o placar para os colorados aos 7 minutos do segundo tempo, mas Ézio ampliou para o Fluminense aos 25 minutos. No jogo de volta, no Beira-Rio, o jogo foi bem truncado e o Fluminense estava empatando em 0-0, mas aos 43 minutos do segundo tempo foi marcado um pênalti quando Caico caiu na área. Mesmo depois de muita reclamação, Célio Silva foi lá e bateu forte no meio e o goleiro tricolor pulou no canto e não achou nada, dando o título para o Inter pelo gol fora de casa. A Copa Sul-Americana de 2008 começou para o Internacional na segunda fase do torneio, enfrentando justamente seu arquirrival, o Grêmio. No primeiro jogo, teve um empate de 1-1 e no jogo de volta, outro empate em 2-2. E os colorados se classificaram pelo critério de gols fora. O Inter, nas oitavas, também empatou os 2 jogos e também se classificou pela regra do gol
fora contra a Universidade Católica. Nas quartas, o Internacional enfrentou o Boca, adversário que mete medo em muitos times da América do Sul, mas venceu por 2-0 e 2-1. Na semifinal, o Inter não encontrou dificuldades de passar pelo Chivas Guadalajara do México por 6-0 no resultado agregado. Já na final contra o Estudiantes, o Colorado venceu a partida por 1-0 com gol do meia Alex no jogo de ida na Argentina. Na volta, já no segundo jogo no Beira-Rio, o Estudiantes, liderado pelo meia Sebastián Verón, marcaram aos 20 minutos do segundo tempo, levando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, o Inter fez um gol aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação com Neymar, levando assim a taça para o Beira-Rio. Na 47ª edição da Libertadores da América, o Internacional ficou no grupo 6, juntamente com o Nacional do Uruguai, Unión Maracaibo da Venezuela e o Pumas do México, conquistando a primeira posição com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas, o Inter pegou novamente o Nacional, vencendo o primeiro jogo por 2-1 e um empate de 0-0. O Inter, nas quartas, enfrentou a LDU de Quito e perdeu o primeiro jogo por 2-1, mas conseguiu virar o resultado no jogo de volta por 2-0, se classificando para a semi contra o Libertad do Paraguai. Empatou o primeiro jogo em 0-0 e no segundo venceu por 2-0. Na final, os colorados bateram o São Paulo em pleno Morumbi por 2-1, com o Sobis marcando os 2 gols do Inter e no jogo de volta empatando em 2-2 com gols de Fernandão e Tinga. No final daquele ano, o Internacional foi para a Copa do Mundo de Clubes no Japão, jogou contra o Al Ahly, vencendo por 2-1 com os gols de Pato e Luiz Adriano. Já na final, aconteceu o improvável. O Internacional chegou como a zebra, já que enfrentaria o campeão da Champions League, que teve o terceiro melhor jogador do mundo naquele ano e o melhor nos 2 anos anteriores, o Ronaldinho Gaúcho. Mas não é que deu zebra? O Internacional conseguiu segurar o 0-0 até os 37 minutos do segundo tempo, quando o Adriano Gabiru abriu o placar e o Internacional foi campeão, vencendo o jogo por 1-0. Em 2010, o Internacional também fez uma campanha memorável na Libertadores e na fase de grupos caiu no grupo junto com o Deportivo Quito e o Emelec, ambos do Equador, e o Cerro do Uruguai, ficando em primeiro do grupo. Nas oitavas, o Inter perdeu o jogo de ida por 3-1 e venceu por 2-0 no Beira-Rio, se classificando pelo critério dos gols fora. O critério do gol fora ajudou o Internacional também nas quartas, quando ganhou do Estudiantes por 1-0 no Beira-Rio e perdeu na Argentina por 2-1. A sorte dos gols fora de casa estava do lado dos colorados, porque na semifinal contra o São Paulo, o Inter ganhou por 1-0 no Beira-Rio e no Morumbi perdeu por 2-1. Na final, o Inter preferiu não contar com a regra e venceu os 2 jogos. O primeiro em Guadalajara por 2-1 contra o Chivas, com gols de Juliano e Bolívar, e no jogo de volta no Beira-Rio por 3-2, gols de Rafael Sobis, Damião e Juliano, ganhando o bicampeonato da Libertadores. Já no Mundial de Clubes, o Inter foi desclassificado na final pelo Mazembe por 2-0, com os gols todos no segundo tempo, e ficou em terceiro lugar na competição, já que ganhou do Seogan da Coreia por 4-2. O Internacional chamou o técnico Alexander Medina para gerir o seu time em 2022 e conta com os seus jogadores como o zagueiro Bruno Mendes, de 22 anos, emprestado pelo Corinthians, o lateral direito Bustos, de 25 anos, ex-Independiente da Argentina, o meia D'Alessandro, de
40 anos, ex-nacional do Uruguai, e o atacante Thailson, de 34 anos, com foco para chegar ao G6 do Brasileirão e às semifinais da Sul-Americana. O que você mais gostou de saber da trajetória do Inter? Comente aí para sabermos e produzirmos algo cada vez melhor para vocês. Se inscrevam no canal Carambolas FC e deem um like nesse vídeo. Interaja conosco em nossas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. No próximo vídeo falaremos mais sobre outros dois times do Brasileirão 2022, o Ceará e o Atlético Goianiense. Aguardem, um grande abraço e até o próximo vídeo.